Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me assistindo neste momento. Hoje nós estamos aqui em Planaltina de Goiás para contar um pouco da história desta cidade que faz parte do coração do Brasil. Esse histórico de Planaltina de Goiás é algo muito importante. Eu vim aqui para conhecer de perto essa história, uma história no coração do Brasil. No coração do Planalto Central brasileiro existe uma cidade onde o tempo não passou, ele permaneceu. Planaltina de Goiás, uma terra onde a história do Brasil começou a ser escrita antes de Brasília existir. E eu estou aqui pessoalmente nesta praça para contar um pouco dessa história para vocês, ok? Muito bem, vamos falar então sobre as origens desta cidade. As origens da cidade de Planaltina de Goiás. Sua história começa no século XVIII, em meio às expedições bandeirantes, surgia o Arraial de São Sebastião. Por volta de 1736, o Arraial de São Sebastião era um ponto de descanso, de esperança e de ouro. Aqui, garimpeiros e viajantes encontravam abrigo, fé e caminho para o futuro. É uma história linda, uma história maravilhosa, é uma história que vale a pena ser contada. E eu estou tendo esse privilégio de passar para você, meu amigo, minha amiga internauta, sobre essa cidade. O mestre de armas. Com o tempo, o arraial cresceu e passou a ser conhecido como mestre de armas, nome que marcou sua identidade e liderança local. Em 1797, o povoado foi elevado à condição de vila, tornando-se referência administrativa aqui da região. Vamos falar sobre o sonho de Brasília. Planaltina de Goiás entrou para a história nacional em 1892. Foi daqui que partiu a Comissão Exploradora do Planalto Central, liderada por Luiz Cruz. Cientistas, astrônomos e engenheiros estudaram esta região e desenharam o território onde décadas depois seria implantada a cidade de Brasília, onde décadas depois surgiria Brasília. Planaltina ajudou a escolher o coração do Brasil. Vamos falar agora sobre a divisão. Com a inauguração da nova capital, em 1960, a capital do Brasil até aquela data era Rio de Janeiro e passou a ser Brasília. Então, com a inauguração da nova capital, a antiga Planaltina foi dividida
e uma parte tornou-se planaltina do Distrito Federal. A outra parte permaneceu em Goiás, onde nascia oficialmente Planaltina de Goiás, em 1967, ou seja, 7 anos depois da inauguração de Brasília, Planaltina de Goiás foi emancipada com este nome. Então temos duas Planaltinas, uma do DF, Distrito Federal, e outra de Goiás. Uma é cidade satélite, né? A outra fica a 50 quilômetros de distância da capital, por isso considerada Planaltina de Goiás. Então, essa história às vezes não é contada. As pessoas às vezes não conhecem certas histórias do interior do Brasil. Tem cada história linda. Eu vou passar por várias cidades e vou contar a história de cada uma dessas cidades por onde passar. Por que eu tenho feito isso? Durante muitos anos eu fui professor e lecionava, além de língua portuguesa e filosofia, lecionava história. E muita coisa que estava inserida nos livros era conhecimento intelectual. E hoje eu estou tendo a oportunidade de mostrar pessoalmente esse local ou esses locais por onde eu tenho passado. É um turismo cultural que eu estou gostando e que vou continuar, não é? Vamos falar sobre a cultura e as tradições de Planaltina de Goiás. Houve a divisão das Planaltinas, Planaltina DF e Planaltina de Goiás. Mas algo que nunca se dividiu foi a cultura regional. As festas religiosas, a folia do Divino Espírito Santo, a devoção em São Sebastião, o jeito simples e forte do povo do interior. Aqui, tradição não é lembrança, tradição é presença viva. Planaltina de Goiás vive a sua tradição, mantém o seu posicionamento de cultura e tradição. Isso é muito bom. Isso faz parte da realidade de cada povo, de cada setor do nosso grande Brasil. Vamos pensar um pouco sobre Planaltina hoje. Planaltina de Goiás, onde o passado e o presente caminham juntos, onde a história continua sendo escrita todos os dias. Então isso é fundamental para conhecermos Planaltina da atualidade. Planaltina de Goiás é uma das cidades mais antigas do centro-oeste brasileiro e guarda uma tradição profundamente ligada à formação do Brasil colonial, à exploração do interior e ocupação do Planalto Central. Falamos anteriormente uma pincelada sobre as origens de Planaltina. Vamos pensar nisso agora com um pouquinho mais de informação, porque a origem de Planaltina remonta ao século XVIII, período marcado pelas expedições bandeirantes em busca de ouro e de pedras preciosas de um modo geral. 1736 surgiram os primeiros povoados na região, inicialmente conhecido como Arraial de São Sebastião. A localidade se desenvolveu, cresceu, como ponto de apoio para os garimpeiros e viajantes que cruzavam o interior do país. Com o crescimento do Arraial de São Sebastião, o povoado passou a se chamar Mestre de Armas, nome ligado a um dos primeiros líderes locais.
Em 1797, o Arraial de São Sebastião, o Arraial líder de armas, foi elevado à condição de vila, tornando-se um importante centro, núcleo administrativo e econômico regional. Planaltina teve um papel fundamental na história do Brasil moderno, com a criação de Brasília. É tanto que Planaltina de Goiás é chamado de Brasilinha, porque ali seria a capital do país. Mas com os estudos feitos, através dos engenheiros e dos demais cientistas que estavam na região, trabalhando nesse sentido, mudou-se Brasília para o local onde está instalada a capital do Brasil. Em 1892, a cidade de Planaltina de Goiás foi escolhida para acolher a Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada pelo astrônomo belga Louis Cruz. Essa comissão, chefiada pelo astrônomo belga, realizou estudos técnicos e científicos que delimitaram a área onde, décadas depois, se tornaria a capital do Brasil, a então conhecida Brasília. Décadas depois, seria construído Brasília, a capital do Brasil. Por esse motivo, Planaltina é considerada um dos berços históricos da ideia de interiorização da capital brasileira. A nascente da capital brasileira é Planaltina de Goiás. Como já falamos, com a inauguração de Brasília em 1960, ocorreu uma divisão territorial. Parte do antigo município de Planaltina passou a integrar o Distrito Federal, dando origem à Planaltina DF, enquanto a outra parte permaneceu no estado de Goiás, formando a atual Planaltina de Goiás, oficialmente emancipada em 1967. Essa divisão marcou profundamente a identidade da cidade, que preserva traços históricos, culturais e arquitetônicos do antigo município. É muito bacana a gente conhecer a história de uma cidade. Quem foram os responsáveis pelo início dessa história e quem são os responsáveis pela manutenção desta história através do tempo e do espaço, zelando pelo patrimônio físico, cultural e também pelo patrimônio da cultura nata do local. Isto porque Planaltina de Goiás mantém viva as suas tradições populares, suas tradições religiosas, culturais e folclóricas. Festa, Folia do Divino, festa de São Sebastião, padroeiro regional da cidade, e as manifestações populares ligadas à cultura sertaneja também fazem parte da identidade local. Festas religiosas, festas populares, inseridas no contexto da cultura local. A cidade também preserva as construções históricas, como igreja, casarões. As igrejas, iniciadas lá no século XVIII,
os casarões coloniais, que refletem a longa trajetória desta cidade, que é o orgulho do seu povo. Atualmente, Planaltina de Goiás é um município em constante crescimento, com a sua economia baseada no comércio, serviços, agricultura e na proximidade estratégica com o Distrito Federal. Apesar do desenvolvimento urbano, a cidade mantém forte ligação com as suas raízes. Está crescendo, está se modernizando, sem perder a sua qualificação de origem, as suas raízes históricas e culturais. Planaltina de Goiás não é apenas uma cidade goiana, é um capítulo vivo da história do Brasil, onde o passado e o presente se encontram no coração do Planalto Central. Eu sou o professor Jackson. Eu estou aqui falando exatamente dessa história linda do surgimento e da existência de Planaltina de Goiás. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Isso vai nos incentivar a fazer outros históricos, culturais de outras cidades do nosso grande Brasil. Até breve.